Olha lá, os meios de circulação. Onde é que o relatório circula? Bem, depende, né? Depende de qual é o tipo de relatório, qual é a finalidade. Por exemplo, o relatório administrativo ou de gestão, como ele é feito em uma empresa, geralmente ele circula no ambiente da empresa. Se ele for feito no governo, pode ser feito numa tarefa de governo, ele vai circular naquele ambiente do governo. E para quem se destina? Quem é o público-alvo? Se for na empresa, os executivos da empresa, né? Se for no governo, para os governantes que estão tratando daquele assunto. Então, assim, depende da finalidade. O relatório de inquérito é o que fala da atividade policial. Ele vai circular entre as autoridades da polícia e também da justiça, porque o juiz vai pegar esse relatório quando ele for julgar o caso, tá? Então, o meio de circulação do relatório depende do tipo de relatório e para quem ele se destina. Já os relatórios de atividade de prática, foi o que a gente viu que são de atividades escolares, eles circulam no meio escolar. Normalmente, a quem se destina esse relatório de prática e atividade? Ou é para a turma toda, quando você faz um trabalho que vai expor para a turma toda o seu trabalho, ou para o professor, que é quem vai ler o seu trabalho para poder avaliar, ok? Olha lá, a produção de texto que está na página 83 do livro, tá? Essa questão é do livro que eu falei aí, tá? Do Harry Potter. Um relatório sobre o livro vai começar pela identificação. Qual é o livro, quem mandou fazer, para que serve, né? Ou seja, é o livro do Harry Potter, volume 2, que a professora de português passou um trabalho, determinou que fosse lido e feito um relatório, porque vai valer nota. Seria a identificação. Em seguida, vem a introdução. O livro trata do mundo do Harry Potter, com seus amigos, com o mundo de magia, papapá. Aí o desenvolvimento, porque o Harry Potter, ele nem chegou a conhecer o pai dele, porque o pai dele foi morto por um bruxo poderoso, mas ele também é poderoso, embora ele não saiba ainda. Aí você vai contar uma ideia geral do que acontece, né? Aí ele vai para Hogwarts num carro voador, etc, etc. Tá? E no final a conclusão. Disse, olha, depois de muitas confusões que ele se meteu, o Harry Potter, ele conseguiu voltar para casa, mas ele foi punido, como é a escola dele, né? Não é a Sonserina, fugiu o nome agora. Foi punida, perdeu pontos porque o professor Severo Snape resolveu tirar ponto, mas apesar de tudo isso, o livro é muito bacana, recomendo a leitura. Seria a conclusão, tá? Essa questão de falar sobre um livro pode ser o que vai aparecer na sua prova. Pode ser, não sei, não pode ser. A questão da linguagem, né? Bem, os relatórios são escritos na linguagem culta. Você não vai ficar usando gíria, linguagem de internet. É linguagem correta, culta, tá? As frases são curtas e objetivas. Você está contando uma história. Você não vai ficar dizendo, eu acho porque eu gostaria. Não, eu vi isso, isso e isso. Você vai relatar o que aconteceu. Agora, quando é um relatório que trata sobre um texto científico, uma pesquisa científica, aí, claro, aí pode ser usada a expressão científica, né? Um relatório que trate sobre a economia do país, por exemplo. Aí pode usar termos de inflação, deflação, não sei o que mais lá, o desvio, pode, mas em geral são usadas frases curtas e objetivas. Geralmente, o verbo é no indicativo, no modo indicativo. Por quê? Porque indica certeza sobre o que está sendo dito. É muito comum usar o pretérito perfeito, porque você está contando o que já aconteceu. Eu fui no Museu de Inhotim, lá eu vi isso, eu fiz aquilo, quando eu cheguei tinha assim, tinha assado, eu saí, eu fui para tal lugar, eu gostei da obra tal, ou seja, o que já passou, né? Então, você conhece os tempos verbais, né? Eu vi, eu fiz no passado, eu vi, pretérito perfeito, eu vi, eu fiz, eu li, eu gostei, eu passei, o que já aconteceu. Mas também pode ser usado o tempo presente, né? Quando é para indicar algo que vale de modo permanente. Por exemplo, nesse texto de Inhotim, diz assim, no parque existe um grande lago. Não teria sentido dizer que existia um grande lago. O lago existe até hoje. Aí eu uso no presente, né? Mais adiante tem um texto do Verbo Mundial, do Banco Mundial,
que ele fala sobre pesquisa e desenvolvimento. E ele menciona que ó, os países mais pobres em desenvolvimento fazem isso, ou seja, no presente. Os países mais ricos pesquisam assim, no presente. Por quê? Porque isso acontece até hoje. Então, você pode usar o verbo no presente, você tem que olhar com calma para identificar se o verbo está no presente ou no passado. Você usa no presente quando é para indicar algo que é atual, algo que continua ainda existindo, tá? E na parte da conclusão, é quando você vai apresentar uma sugestão ou uma recomendação, aí pode ser usado, às vezes, o futuro indicativo. Eu acho que os visitantes do museu poderão se surpreender. Ou então, assim, olha, se você ler o livro do Harry Potter, volume 2, você concluirá futuro. Então, você pode fazer no futuro indicativo, mas o mais comum é usar ou o pretérito perfeito ou o presente do indicativo, tá? Exercício de aprendizagem sobre o texto da página 85. Deixa eu ver aqui, cadê o texto? Tá aqui. Leia o texto, da Júlia Farias, né? Olha lá, classifique o tipo de relatório. Esse relatório trata de uma avaliação feita da Júlia. A Júlia era uma empregada, né? Foi contratada e ela foi sendo avaliada para ver se ela ia dar certo naquele trabalho. Então, repara, é um relatório da empresa tratando sobre o trabalho lá da moça. É um relatório administrativo ou de gestão. Ele trata de uma situação dentro de uma empresa. É, o relatório circula em um meio amplo, de divulgação amplo, e tem como público-alvo um grande leque de pessoas. Não, né, isso é falso. Esse relatório administrativo, ele circula dentro da empresa e, em geral, ele é destinado apenas para os gerentes e administradores da empresa. Não é para todo mundo, não é para publicar no jornal, não é para publicar no Facebook, nem no Instagram, nada disso. É só para ficar entre os gerentes e administradores, né? Qual foi o possível motivo para ser feito esse relatório? É porque a Júlia estava sendo avaliada, né? Ela foi contratada e a empresa precisa avaliar para saber se ela pode ficar na empresa, se ela rende bem, se ela trabalha direitinho, se ela pode melhorar ainda mais. Então, para avaliar essa empregada, quais são os pontos positivos que ela tem, os pontos negativos, né? A questão 4 diz assim: deduza o provável autor desse relatório. Ou foi o chefe imediato da Júlia, ou pode ter sido algum colega de trabalho, alguém que vai ensinar para ela, vai mostrar para ela como é a empresa, está acompanhando o seu dia a dia, passo a passo, para poder não só ensinar, mas também avaliar como a Júlia está se saindo. Então, é alguém que trabalha próximo com ela, ou um colega de trabalho, ou o chefe dela imediato. Identifica as partes da estrutura do texto. O primeiro parágrafo é a identificação, ou seja, diz do que vai tratar o relatório. O segundo é a introdução. Menciona que se trata da Júlia, que foi empregada, contratada como empregada e vai ser avaliada. A partir daí, os parágrafos terceiro, quarto, quinto e sexto são o desenvolvimento, vai expondo como é que a Júlia se saiu, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. E no último parágrafo, a conclusão, dizendo que a Júlia tem potencial, até alguns pontos que ela pode melhorar, dá a sugestão que ela tem que controlar a ansiedade. Então, é a parte da conclusão, ok? A questão 6 diz assim: analise a linguagem do texto, identificando os tempos e modos verbais. Olha lá. Na parte da introdução e no desenvolvimento foi usado principalmente o pretérito perfeito indicativo, mas aparecem também algumas situações onde foi usado o presente do indicativo, mas predomina o pretérito perfeito. É o que aconteceu. Eu avaliei a Júlia fez assim, a Júlia fez assado, a Júlia tentou aprender, a Júlia ficou ansiosa no pretérito perfeito, ok? E aí vem aqui, olha, texto sobre a visita ao Museu da Língua Portuguesa, da página 88. Então, tem aqui um texto. Cadê, meu Deus do céu? Tá, deixa eu localizar.
É, visita ao Museu de Língua Portuguesa, né? O assunto do texto é uma visita ao Museu da Língua Portuguesa, né? E a identificação ainda diz assim, o objetivo está na identificação, logo no primeiro parágrafo, é uma atividade complementar da disciplina de português, ou seja, foi uma atividade passada pelo professor de língua portuguesa, né? Esse relatório é um relatório de prática. Veja, a menina fez uma visita lá, é a Mariana de novo, né? É, a Mariana. Ela foi lá no local, relatório de prática, uma tarefa específica, que no caso foi a visita ao museu. Predomina no texto o presente do indicativo, né? Porque, na verdade, eu coloquei o número, mas aqui são as perguntas, né? Qual é o assunto do texto? O assunto aqui é a questão 1. O assunto do texto é a visita ao museu. Questão 2. Qual é o objetivo? Um relatório de atividade complementar da língua portuguesa. Questão 3. Esse relatório pode ser de qual tipo? Está aqui, né? Relatório de prática, ou seja, a tarefa específica de visitar o museu. Questão 4. Qual o tempo verbal é predominante? Predomina o presente do indicativo, pois estão sendo relatados fatos atuais que ainda acontecem. E a questão 5, não sei por que eu só botei o número nessa, diz assim, quais parágrafos do texto correspondem às partes estruturais, né? O primeiro parágrafo é a identificação, diz para que serve esse relatório. O segundo é a introdução, já dá uma análise, assim, uma ideia geral sobre o assunto. O terceiro e o quarto já contam um pouco mais sobre o tema, ou seja, o desenvolvimento. E o último parágrafo apresenta a conclusão, né? Então, diz que gostou muito, que a visita ao museu foi extremamente útil, etc. Agora, olha só, Matheus, presta atenção. Subjetividade são as opiniões do autor do texto. Deixa eu parar por aqui esse vídeo, que só mais um acaba.